Aleluia, aleluia. Deixa eu ler um texto para vocês. Filipenses 4:11 vai dizer assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Hoje de manhã, enquanto teve o culto, enquanto estávamos cantando essa música, eu até obrigado, louvor, por ter aceitado tocar ela de noite. Não estava no repertório, mas eu percebi que essa música era uma da base para a gente começar a mensagem. Porque nós vamos ver hoje isso aqui que ele falou. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Isso é uma vida de fé. Isso é uma vida que o crente, ele precisa viver. Mas quando construímos nossa vida no Senhor, quando nossa vida é edificada nele, quando nossas atitudes é edificada na sua palavra. Amém? Você pode sentar. Louvor, obrigado. Aleluia. 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 Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse dia que o Senhor preparou para a gente, Pai. Estamos aqui de corações abertos, Pai, para receber Tua palavra, Pai. Queremos continuar construindo a nossa vida no Senhor, Pai. Queremos continuar edificando a nossa vida no Senhor, Pai. Nós não somos de nós mesmos, Pai. Nós temos Tua palavra como a verdade número 1 das nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai. Espírito Santo, Tu és livre neste lugar. Fala aos nossos corações. Nos instrui, nos edifica, nos exorta, nos consola. Nos dá um novo ânimo. Obrigado, Pai, porque Tua palavra tem todo o poder. E decidimos colocar Tua palavra acima de toda e qualquer circunstância, Pai. No poder que há no nome de Jesus, estamos de corações abertos. Nosso coração é um bom solo, onde a semente da Tua palavra vai frutificar. Eu oro pela vida de cada um de nós aqui, Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Que os olhos dos nossos corações sejam iluminados, Pai, e venhamos compreender a real esperança para a qual fomos chamados, a gloriosa herança nos santos e a incomparável grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos, Pai. Nos dás olhos para ver e ouvidos para ouvir, e um coração pronto e disposto a receber o que Tu tem para a gente, Pai. Não sairemos daqui da mesma forma que entramos, mas sairemos muito melhores. Eu repreendo agora todo espírito de confusão, todo espírito de distração. Nós levamos cativo nossa mente à palavra de Deus, no poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode abrir comigo em 2 Timóteo 3? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Hoje vamos falar sobre o segredo de viver feliz em toda e em qualquer circunstância. Mas antes eu quero ler 2 textos com vocês. 2 Timóteo 3,16. Vai dizer assim. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar
a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Quem nos ensina a viver da forma certa? A palavra de Deus, gente. Por isso que eu toco vez após vez após vez. A palavra de Deus é o remédio infalível. A palavra de Deus é o que muda nossas vidas. Não existe outra coisa. Não existe fórmula mágica. É através da palavra de Deus. Vivendo ela, praticando ela. Amém? E eu quero que você abra comigo também em Romanos 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Romanos 15, 4 vai dizer assim, ó. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. O Antigo Testamento foi escrito para nos ensinar. E é por meio da palavra que vamos ter bom ânimo e perseverança. Por que eu quis abrir esse texto? Porque você já pode ir lá comigo para Lamentações de Jeremias. Vamos ver um exemplo de Jeremias. E eu quero contextualizar para você. Israel, como você já deve ter ouvido falar, o povo hebreu, ele passou 400 anos escravo no Egito. Ele passou 400 anos sendo humilhado no Egito, escravizado. Depois ele sai do Egito e passa mais 40 anos no deserto, a caminho da Terra Prometida. Nesses 40 anos, Deus falou várias e várias vezes para eles: não andem no pecado, obedeçam os meus mandamentos. Vocês vão entrar numa terra muito boa, numa terra onde mana leite e mel. Quando chegar nessa terra, não fiquem se misturando não. Ou como diria Paulo em Romanos, não tome a forma, não haja da mesma forma que as pessoas que não têm Deus não. Haja diferente, haja como eu estou falando. E eles passam 40 anos no deserto e entram na terra prometida. A terra que sustentava gigantes, agora estava disponível para o povo de Deus. E Deus continuou dizendo: não andem em pecado, vivam de maneira reta, vivam de maneira justa. E eles passaram 400, mais ou menos 500 anos nessa terra, vivendo coisas maravilhosas. Mas o que aconteceu? Eles se afastaram tanto de Deus, mas se afastaram tanto de Deus, que teve uma hora que a proteção de Deus não alcançava mais eles. Não porque Deus não queria protegê-los, mas porque eles mesmos se afastaram. E o que acontece? O povo de Deus, ele foi levado cativo pela Babilônia. Os reis assírios, a Babilônia, tomou o povo de Deus, destruiu suas cidades, destruiu seus muros, destruiu o templo, destruiu tudo aquilo que Deus tinha conquistado para eles. Não porque Deus era mau, mas porque eles se afastaram de Deus e decidiram fazer o que Deus tinha dito para não fazer. Passaram muitos e muitos anos, gente. Deus é longânimo. Mas ao tempo todo ele está dizendo: para de viver no pecado, para de viver errado. Porque enquanto a gente vai um pecadinho aqui, um pecadinho ali, parece que nada vai acontecer. Parece que tudo está legal. Mas cada vez mais a Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo, até que o salário do pecado vem. E quando vem, é muito maior do que queríamos. E é nesse contexto que entra Lamentações de Jeremias. Aí eu quero que você abra comigo em Lamentações 1:3. Vamos ver primeiro o que aquele povo estava passando. E depois vamos ver o que Jeremias fez. Mas o nome já diz tudo, né? Lamentações de Jeremias.
é o nome desse livro. Lamentações 1:3 vai dizer assim, ó: Judá foi levada para o cativeiro e sofrera a tortura do exílio, a humilhação e a aflição da escravidão, vivendo entre nações estrangeiras, sem encontrar a paz de suas terras. Tudo o que eles perseguiram, de fato, todos os que a perseguiram, de fato, a conseguiram aprisionar em meio ao seu desespero. Versículo 10. O adversário saqueia todas as suas riquezas. Ela testemunhou muitas nações pagãs invadirem o santuário, o templo, sendo que tu as tinhas proibido de fazê-la, e nem mesmo que pertencessem à tua congregação. Toda a sua população caminha gemendo e se lamentando, enquanto sai à procura de alimento. Já entregou todos os seus bens e tesouros em troca de mantimentos, a fim de que tenham forças para sobreviver. Contempla, pois, ó Deus, a minha situação, porquanto estou desamparada. Capítulo 2, versículo 11. Vai lá comigo. Capítulo 2, verso 11. Meus olhos não suportam mais chorar. Minha alma está atormentada em meu coração. Está derretendo dentro de mim, porque contemplo o meu povo no chão, destruído. Crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. E agora vai para o capítulo 3, versículo 46. Vai dizer assim: todos os nossos inimigos escancaram a boca contra nós e nos caluniam. Padecemos de grande terror e todo tipo de ciladas, ruína e destruição. Ai, ai, rio de lágrimas correm dos meus olhos, porquanto o meu povo amado foi arrasado. Meus olhos choram copiosamente, sem cessar e sem descanso, desejando que Yahvé olhe para nós e contemple dos céus essa situação. Tudo quanto posso observar à minha volta enche a minha alma de incontrolável tristeza, de imensa solidariedade para com todas as mulheres sofridas da minha cidade. Você consegue perceber o quanto aquele povo estava sofrendo? Para onde eles olhavam tinha desespero. Para onde eles olhavam tinha choro. Para onde eles olhavam, a angústia vinha no coração deles. Não sei se você consegue perceber, mas muita coisa se assemelha ao que a gente está vendo hoje. Se olharmos ao redor, só vai ter lamentação. Se focarmos naquilo que está acontecendo, vamos chorar pelo que quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão passando necessidade. Em um tempo muito antigo, os hebreus, o povo escolhido de Deus, passou por algo não só semelhante ao que passamos hoje, mas muito pior. Uns passaram por isso por conta da sua própria semeadura. Outros não semearam isso, como Jeremias, e viu a destruição, viu a dor, viu o lamento. O que eu quero trazer para você com esse texto é lhe dizer que o que estamos passando hoje, infelizmente, para o mundo não é novo. A Bíblia tem várias passagens, vamos ver outra, de tempos terríveis. A igreja primitiva, quando Jesus Cristo foi assunto ao céu e os 12 apóstolos ficaram na terra, foi uma igreja extremamente perseguida. Os cristãos que eram pegos se reunindo eram usados como tocha humana. Era algo terrível, gente. Eu não estou querendo com essas histórias desprezar o que está acontecendo com a gente hoje, não. Mas eu quero trazer a imagem para mim e para você
de que o que está acontecendo hoje aconteceu em outras proporções, em outras eras. Que o que a gente está passando hoje não é o fim. E mais do que isso, eu vejo Satanás usando um engano muito forte nesses últimos dias, que é o seguinte: uma pessoa está passando por um grande problema. Deus envia outras para ajudá-la, para falar com ela, para tentar auxiliá-la. E a pessoa pega o engano de Satanás e diz assim: essa pessoa não me entende. Essa pessoa não tem passado a mesma coisa que eu. Então eu não vou escutar essa pessoa e vou me afastar dela. Gente, tem tanta gente que infelizmente não está aqui hoje. Não está aqui hoje por querer que eu fizesse do jeito delas. Mas eu vou fazer do jeito que a Bíblia fala, gente. E a gente precisa entender isso. Quando uma pessoa vem tentar nos auxiliar, não nos afastemos. Você está aqui nessa noite é a prova que você quer estar unido. Ovelha desgarrada é presa fácil. Mas quando estamos em comunhão, vamos vendo que outras pessoas têm passado por outros problemas. Pode ser que não seja o mesmo do meu, mas para aquela pessoa é tão grave quanto. E em Jeremias eles passaram por um tempo terrível. Mas vamos ver o que foi a diferença na vida de Jeremias. E é isso que a gente precisa usar daquilo que foi escrito no passado para nos inspirar e seguir os passos de fé de outras pessoas. E aí o que elas viveram, nós viveremos. A palavra que foi real, o Deus que foi real para elas, será real para nós. E poderemos dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém? Vamos ver o que Jeremias fala. Lamentações 3:21. Aleluia. Um violão tocou aí. Profético, velho. Lamentações 3:21. Eu vou ler primeiro na versão King James e depois eu vou repetir outras versões. Jeremias, que estava vendo tudo isso, Jeremias que estava se lamentando, Jeremias que estava vendo o caos à volta dele, nesse momento Jeremias entende: opa, peraí, não posso ficar só com o que estou vendo. E ele diz assim: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Na versão Reina Valera vai dizer assim: nisso medito em meu coração e por isso tenho esperança. Na versão Almeida e Revista vai dizer: torno a trazer à minha mente o que me dá esperança. Na versão Jerusalém vai dizer: eis que o que recordarei a meu coração e por isso tenho esperança. Na versão livre diz assim: isso guardarei na memória do coração e por isso tenho esperança. Na versão NTLH vai dizer: a esperança volta quando penso o seguinte. Ou numa paráfrase que eu tive a liberdade de fazer, ficaria mais ou menos assim: minha alma ficará em paz. A esperança de que tudo vai mudar. O medo vai embora quando paro de olhar o que está acontecendo à minha volta, pois é passageiro, e foco no que é eterno. E isso é, versículo 22, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quando é que o que é externo não vai tomar conta de mim? Quando é o que está acontecendo aí fora não vai tomar conta de mim? Não é quando eu finjo que não acontece. Não!
É quando eu sei que está acontecendo, mas eu decido trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, trazer quem é meu Deus, trazer tudo aquilo que Ele já tem feito. Porque se eu e você estamos aqui, gente, é porque até aqui Ele cuidou da gente, é porque até aqui Ele nos livrou, e Ele não vai parar de fazer isso. Ele não muda. Números vai dizer que Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele prometeu e não cumpriria? Tiago vai dizer que nele não há sombra de variação. Ele não muda. Quando é o que está lá fora não vai entrar aqui dentro? Quando eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. E ele continua no versículo 24. Sendo assim, digo a mim mesmo. Sendo assim, digo a mim mesmo. O que eu e você temos dito? O que eu e você temos repetido? Eu ia trazer, esqueci. Mas eu tenho uma xicarazinha de Isaías 53:4, que vai dizer: Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades, e o castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas eu sou sarado. Pelo menos, eu não fabrico xícara não, tá? Mas pensa numa ideia maravilhosa. Essa eu ganhei e amei. Você tem uma xícara, pelo menos eu gosto de tomar muito café, ou pode ser uma cuia de chimarrão, com o versículo da Bíblia que você, 1 ou 2 vezes por dia, vai estar ali lendo ele, relendo, dizendo ele para você mesmo, trazendo à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Ganhei outros quadrinhos que dizem, Jeremias 33:3, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas das quais você não sabe. Ah, pastor, não consigo comprar nada disso agora. Faz que nem eu, já fiz muito. Minha casa era cheia de post-it, papel colado com versículo, para que eu constantemente esteja vendo aquilo, ainda que fora tudo esteja um caos, mas dentro de mim a palavra de Deus tem que estar viva. Eu preciso dizer para mim. Amém. Continuando, versículo 24. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiantemente e em paz pelo socorro, a salvação que vem do Senhor. Hoje de manhã contei um exemplo de algo que aconteceu comigo. Assim, minha esposa veio saber disso esse ano, ou no passado, não lembro. Mas assim que eu me casei com ela, Satanás bombardeou minha mente com pensamentos de morte dela. Tua esposa vai morrer, tua esposa vai sofrer um acidente, esse casamento que tu tá aí vai acontecer algo trágico, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Era o que vinha na minha cabeça. E assim eu fui muito bombardeado com isso. Pra quê? Pra tirar minha paz. E eu tive que fazer um exercício, gente. Muitas vezes, muito esforço de dizer, ela não vai morrer, mas ela vai viver. Meu casamento foi preparado por Deus e Ele está cuidando dele. Eu começava a pensar, Satanás está dizendo que vai morrer, é? Pois eu vou dizer para ele qual vai ser nosso futuro. No nosso aniversário de casamento, quem sabe, 10 anos de casamento, a gente vai fazer um cruzeiro. Naturalmente tenho condições não, gente, mas eu creio no meu Deus que faz muito além. Comecei a dizer, qual viagem a gente quer fazer? E começava a falar, a gente vai fazer isso, fazer aquilo. O quê? Dizendo para mim mesmo, para que minha mente, para que aqueles pensamentos fossem substituídos pela palavra de Deus, pela promessa de Deus. Os tempos são terríveis, gente, vai piorar. Está na Bíblia. Mas ao mesmo tempo que diz que os tempos serão terríveis, diz que vai vir um derramamento do Espírito Santo, um avivamento. E eu e você vamos participar disso quando? Quando não nos apegamos ao que está acontecendo, mas quando nos apegamos à palavra de Deus. Jeremias estava num tempo terrível, mas ele decidiu
focar no Senhor, decidiu seguir sua palavra, mesmo que ele não tenha feito nada de mal para que isso viesse para cima dele, mas ele decidiu não dizer, mas Deus, por quê? Mas eu trago à memória o que me dá esperança. Vamos ver outra coisa que Jeremias falou? Lamentações 3:55. Aleluia. Lamentações 3:55 vai dizer assim. 3:55. Então clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste a minha súplica. Não esconda os teus ouvidos aos meus pedidos de socorro e aos meus lamentos. Então tu te aproximaste no dia em que a ti clamei e consolaste-me dizendo, não temas. Gente, sabe o que é lindo nessa passagem? Que Israel estava sendo levado cativo e que Deus ouviu a súplica de Jeremias no dia que ele orou. Só que sabe que a situação fora não mudou? Israel ainda passou 70 anos cativo, mas a certeza de que Deus estava com Jeremias, mesmo nos problemas, veio o não temas. Jeremias, você vai passar, pode ser que passe muito tempo ainda com o que está fora lhe afligindo, mas saiba de uma coisa, no dia que tu orou eu estou contigo, então não tema, não tenha medo. Aqui pode ter vários Jeremias, que a aflição está muito forte, pode ser que ela dure ainda, mas mesmo em meio à aflição a gente pode saber, ei, eu orei, Deus está comigo, não preciso temer. Ainda que a aflição esteja fora, ela não vai estar dentro, e aquilo que está acontecendo fora vai mudar. Eu usei um exemplo de manhã, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. É lindo a gente ver a história de Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, de ver o livramento que Deus tem. Mas me diz, se fosse eu e você, que estivesse diante da morte, e dissesse assim, ou rejeita, ou vai ser jogado numa fornalha de fogo, qual seria a nossa reação? Aqueles que jogaram aqueles 3 na fornalha de fogo morreram de tão forte que o fogo estava. Daniel, gente, a cova dos leões era conhecida por ser leões famintos que estraçalhavam. O que eu quero dizer com isso, gente? O que a gente está passando é terrível, mas Deus traz livramento. Quando focamos nele, em quem ele é, se deixarmos ser consumidos pelo que está fora, vamos ser paralisados. É fácil, vai ter vezes que não vai ser, gente, mas a gente escolhe se posicionar, fazer um esforço ou ser deixado ser tragado. É uma escolha nossa, mas Deus está dizendo hoje, ei, foca os olhos em mim. Amém. Vamos continuar. Versículo 58. Ó Senhor, Tu mesmo assumistes a minha causa e redimistes a minha vida. Tu tens observado o mal que tem sido feito. Toma, pois, sob teus cuidados a minha demanda. Quando entregar uma coisa a ele, não pega de volta. Deixa com ele, ele está cuidando. Como eu disse, quando vier um pensamento ruim, vai vir, crente. O diabo não muda. Nós precisamos rebater com a palavra, rebater com as promessas, rebater com aquilo que ele nos falou. Essa é a única forma de viver em paz. Vamos ver outro exemplo. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios capítulo 11.
versículo 23. Segunda Coríntios 11, 23. Vai dizer assim: são servos de Cristo? Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. São servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se tivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. A medicina da época romana dizia que uma pessoa, se chegasse a 40 açoites, ela morria. E aí o que é que faziam com Paulo? Davam 39. Porque aí depois podia dar mais 39. E depois mais 39. E não era uma varadinha que nem a gente vê dar no filho assim, uma varadinha não. Era apanhar e muito, gente. Vamos continuar. 25. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 dia e 1 noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagem. Passei 1 dia e 1 noite exposto à fúria do mar. Perigos entre assaltantes, perigo entre meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes. Fiquei sem dormir. Passei fome e sede muitas vezes. Atravessei longos períodos de jejum. Suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Paulo sofreu por fora e sofreu por dentro. Vamos ser sinceros. Quem aqui passou por metade do que Paulo já passou? O mesmo Deus que estava com Paulo está com a gente, gente. A questão é que a gente precisa aprender com Paulo o que Paulo fez, mesmo passando por tudo isso. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Realmente não sei, mas sei o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é a verdade. Se Deus foi com Jeremias, se Deus foi com Paulo, Deus é comigo e com você, para passarmos por qualquer situação. E esse mesmo Paulo que sofreu tudo isso, ele escreve lá em Filipenses. Vamos lá para Filipenses. Filipenses 2. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, à mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Paulo está dizendo, ei, Jesus tinha tudo para ser o cara e rejeitar tudo que viesse contra ele. Jesus tinha tudo para, quando ter sido humilhado, dizer assim, quem você pensa que é para tentar me humilhar? Quem você pensa que é para tentar me apedrejar? Eu sou o Filho de Deus. Mas Jesus não parou pelo que estava acontecendo com ele. Antes obedeceu até a morte. Jesus, quando chamaram ele de Beelzebul, disseram que o que ele estava fazendo não era por Deus, mas pelo diabo. Enquanto Jesus curava, Jesus foi dizer, Deus não está vendo? Estou fazendo tudo o que tu quer e ainda estão dizendo que eu estou seguindo o diabo? Não, gente, Jesus não deixou separado pelo que acontecia. Quando a família de Jesus começou a dizer assim, tu está fazendo isso? Ei, não faz isso. A mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, certa vez tentaram parar Jesus de pregar numa casa. Os familiares. E Jesus não parou, gente. Antes obedeceu até o final. E Paulo diz, ei, tem esse mesmo sentimento. Para de ficar atordoado pelo que estão fazendo, dizendo, pensando, pelo que está acontecendo lá fora, pelo amor de Deus. Obedeça até o final. Siga a palavra de Deus. Filipenses 3:1. Vamos dizer outra coisa que Paulo fala. Esse Paulo que sofreu, que foi espancado, que foi apedrejado, que quase morre. Filipenses 3:1. Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Paulo que sofreu, manda a gente se alegrar. Não porque Paulo achava que isso era algo utópico. Não porque Paulo não sabia o que era sofrer. Não, Paulo sabia o que era sofrer. Mas Paulo diz, ei, tem como viver alegre no meio do sofrimento, sim. Quando eu e você nos apegamos à palavra. Quando eu e você combatemos o bom combate da fé. E Paulo continua dizendo assim, para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto. E para vós é uma segurança a mais. Você vai escutar nessa igreja vez após vez após vez a mesma coisa. Porque é o feijão com arroz de todo dia que mantém a gente vivo. Não é um hambúrguer de final de semana, nem X não. Ontem eu conversando com a irmã nova convertida, tem alguns meses. E eu achei fantástico. Porque ela disse que faz muito tempo que o Satanás vem bombardeando muito a cabeça dela. E ela deu aquele estalo, caiu a ficha. Quem é mais antigo aqui sabe, né? Que é cair a ficha. Né, Lô? Ela disse que no meio de tanta aflição, o que foi que Deus falou com ela? Que ela passaria 21 dias lendo Salmos 91, orando Salmos 91, declarando Salmos 91, até que Salmos 91 fosse real na vida dela. Sabe o que é que eu vejo hoje, infelizmente, com o YouTube? Gente, eu amo o YouTube. Eu coloco louvor no YouTube, eu coloco mensagem no YouTube, mas a gente pode cair no erro de, em vez de focar naquilo que vai nos dar esperança, em vez de focar naquilo que a gente está precisando, a gente começa a ver tema após tema, após tema, após tema, mensagem atrás de mensagem, coisa diferente é coisa diferente, e não absorve nada. Enquanto Paulo falou aqui, ei, eu vou falar novamente as mesmas coisas, porque isso vai dar segurança. Não sei qual área da sua vida está um caos. Não sei se é financeiro, não sei se é saúde, não sei se é familiar. Mas de uma coisa eu sei, aquilo que você está passando dificuldade, a área que você está passando dificuldade, começa a estudar sobre isso. Começa a escutar mensagem após mensagem após mensagem que fale sobre isso. Comece a procurar na Bíblia aquilo que a palavra fala sobre aquilo. Se é medo, aquilo que dá coragem. Se é enfermidade, leia sobre cura. Se é finanças, veja a palavra de Deus fala muito sobre finanças e como controlar. Mas foque naquilo que está trazendo hoje problema para você. Eu vou ficar ouvindo isso.
ouça isso, leia isso, veja isso até que a palavra se torne uma realidade. Porque senão vai ser só um conhecimento na cabeça, mas que não vai trazer vida. Aleluia. E esse mesmo Paulo vai dizer o seguinte, Filipenses 4:4. Vamos lá comigo. Paulo que sofreu, Paulo que foi apedrejado, Paulo que naufragou, Paulo que levou açoites, Paulo que sofreu perigo várias vezes. Ele vai dizer para mim e para você: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Versículo 8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendestes, recebestes e ouvistes de mim, isso praticai. E o Deus da paz estará convosco. O que é que tem ficado na nossa mente? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, ou o que está acontecendo por fora? O segredo de viver em paz e alegre em todo momento é guardar os pensamentos, guardar o coração, decidir viver o que a palavra diz. Vamos comigo para Hebreus 2:1. Olha o que Hebreus 2:1 vai dizer. Hebreus 2:1. Aleluia. Hebreus 2:1 vai dizer assim, ó: por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Essa palavra apeguemos no original quer dizer o seguinte: mudar a mente, dar atenção, ter o cuidado, aplicar-se a fazer, concentrar-se na palavra e não nas circunstâncias, devotar os pensamentos à palavra ouvida, o com firmeza, com mais determinação, mais excessivamente, com todo o esforço. Gente, a Bíblia não nos engana. Deus não está dizendo assim, você vai se sentar e vai só pensar em tudo que é bom. Não! Está dizendo, ei, eu e você precisamos fazer um esforço. Eu e você precisamos combater os maus pensamentos. Eu e você precisamos nos apegar às verdades ouvidas, porque senão a gente se desvia. E ele está falando para os crentes, gente. Não é para o povo lá fora. É para os crentes. Se apegar ao que tem ouvido. Se apegar à palavra de Deus. Para finalizar, vamos lá para o Salmo 121. Pensa no Salmos poderoso para a gente meditar todos os dias. Na verdade, eu aconselho você, se está passando por momentos difíceis, leia Salmos 121, Salmos 91, Salmos 107:20 e Salmos 103, 1 ao 3, todo dia, até que isso mude sua mente.
E Salmos 101 vai dizer o seguinte: levanto meus olhos para os montes e questiono: de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus olhos vacilem. Não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não. De maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno, de dia e de noite. Como sombra que te guarda, Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele protegerá a tua vida. Estarás sobre a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo o sempre. Quando é que esse salmo vai se tornar uma realidade? Quando, em meio às circunstâncias, levantarmos nossos olhos e falarmos: é dele que vem o meu socorro, é dele que vem a minha proteção. Não importa o que está vindo contra mim, mas eu tenho aquele guarda que não dorme. O meu Senhor está à minha direita e Ele não cochila. É Ele quem me protege, é Ele quem me guarda. Isso precisa ser uma verdade, gente, nas nossas vidas. Essa é a única forma de vivermos felizes em toda e qualquer situação, tendo ou não tendo. Nós fomos chamados para viver além dos sentimentos. Nós fomos chamados para viver além das circunstâncias. Nós fomos chamados para viver além do natural, gente. Dizer isso não é dizer que o tempo todo não vai ter falta, não vai ter problema, não vai ter confusão, não vai ter nada contra a gente, não vai vir pensamento ruim. Não! Dizer isso é dizer: apesar de tudo que possa vir contra, eu me mantenho com os olhos fixos no meu Senhor. E nada vai me parar. Nada vai me impedir. Nada vai me abalar. Você pode ficar de pé? Vamos orar.